será que aquele é realmente o teu propósito? Ou você está fazendo isso porque te disseram que isso é o certo a se fazer? E por que mesmo com esse sentimento, Diego, de não estar, né, adequado a essa burocracia, você ficou mesmo assim tanto tempo, né, vivendo essa realidade? Como que eu posso julgar esse cara se num outdoor da cidade dele tem a melhor faculdade dizendo preparamos profissionais dos sonhos para as grandes empresas? Ele foi educado dessa maneira. E, Diego, como que foi esse começo pós-demissão, que você ainda estava fazendo a faculdade de nutrição, mas já tinha se demitido, e ainda não tinha começado o projeto aí com a sua mãe, da parte de empreendedorismo dentro do mercado imobiliário e tal? Meu autoconhecimento começou a partir do incômodo, né? E eu sempre soube que esse incômodo estava ali, só que eu tentava resolver continuando, né? Insistindo naquele erro. Oi, pessoal, quem está aqui no Quem Me Dera hoje é o Diego Biagi, que quando virou trainee, achou que sua vida estava resolvida para sempre. Depois de 10 anos em multinacionais, ele teve a certeza de que aquele não era o seu lugar. Até começou a fazer faculdade de nutrição, mas se encontrou mesmo como empreendedor imobiliário. Diego, seja super bem-vindo ao Quem Me Dera, a gente já está aqui ansiosa para saber essa jornada aí de multinacional, nutrição, imobiliária e tudo mais. Gente, obrigado primeiramente aí, Cami, Isa, pelo convite. No nosso papo prévio aqui, eu falei sobre a importância que é, né, esse trabalho de vocês, porque o problema de um pode ser o problema de outro, né? Não digo problema, mas a missão, inspirar pessoas é uma arte, né? Uma coisa muito, muito legal. E às vezes, contando a nossa história, a gente acaba inspirando pessoas que a gente nem conhece, assim como eu precisei ser inspirado, né, para tomar algumas decisões na minha vida. Então, obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo, que tem bastante coisa para contar aí. É isso, Diego. Te agradeço também por você estar aqui hoje. Com certeza você vai inspirar pessoas e falar sobre essa profissão, né? Desmistificar essa profissão super diferente. Então, também estou super ansiosa. Bom, então, para a gente começar aqui esquentando um pouquinho essa entrevista, queria que você falasse em uma frase: quem é você hoje? Bom, eu sou o Diego Biagi, um cara que seguia algumas cartilhas do que achavam que iam fazer ele feliz, mas hoje segue aí o seu próprio propósito. E isso é a verdadeira felicidade. Bom, Diego, então, só para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente aqui entender um pouquinho, como foi esse seu depara? Antes você trabalhava nas multinacionais fazendo o quê? E hoje, exatamente, o que né, essa questão aí do empreender dentro do mundo dos empreendimentos imobiliários? O meu guarda-chuva amor, né, sempre foi vendas. Eu sempre fui apaixonado por vendas. Venho de família de imigrantes italianos que vieram há muito tempo aqui para o Brasil e construíram suas vidas vendendo. Então, o meu core, né, a minha paixão core não mudou, mas o que mudou foi que antes eu trabalhava em multinacional, trabalhava com alimentos, então fui gerente de trade marketing para indústrias de alimentos na Nestlé e depois para Kellogg's, e hoje sou sócio da minha mãe trabalhando com venda de empreendimentos imobiliários de alto padrão. E agora, Diego, para a gente entender um pouco assim, como você foi parar nesse mundo corporativo e seguiu essa cartilha aí que você contou, né? Conta um pouco para a gente desse histórico, para a gente entender. Bom, Cami, eu acho que como qualquer jovem nesse país, né, a gente é obrigado a escolher o que a gente quer fazer muito cedo, né? Então, o que eu acho um absurdo, porque pensa, você com 17 anos, você precisa saber o que você vai fazer da sua vida para sustentar filhos, construir uma família, junto com a sua esposa, que também teve que decidir o que ela ia fazer com 17 anos de idade. Então, eu acho que a reflexão aqui, para a gente começar falando, não é
como decidimos isso, né? Mas assim, o porquê, né? Por que que isso passa por eu acho que uma discussão muito mais profunda de, enfim, cartilhas, como eu disse no começo, que nos são impostas, né? Pensa que hoje a gente sai da faculdade, né, sem saber o que é uma nota fiscal. A gente sai da faculdade sem uma educação financeira. A gente não tem uma matéria de autoconhecimento. Não sabemos como lidar com pessoas, né? Então, seguir essa cartilha é uma coisa é até muito curioso. Eu estava na estrada agora no feriado e eu vi um cartaz, né, um outdoor. Não vou falar qual faculdade mas uma faculdade de renome em São Paulo, tá? Que estava escrito assim, nome da faculdade e embaixo assim, preparamos o profissional dos sonhos para as empresas. Eu vi Né? isso Então, agora. eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, a gente é educado a ser empregado, né? E assim, pessoal, não que ser empregado esteja errado, pelo amor de Deus. Todo mundo eu sou empregado dos meus clientes, tá? Então, assim, não é esse o ponto. Mas a gente acaba seguindo, adotando certos padrões, né? De tipo, fulano só vai ter sucesso se ele for gerente de multinacional ou gerente no mercado financeiro. Então, acaba que eu fui só mais uma pessoa que resolveu seguir essa cartilha e quando cheguei com os meus... Dizem que você tem a crise a crise dos 30, né? Eu tive a crise de todas as idades, porque quando você começa a perceber... Lógico, né? Eu acho que você trabalhar numa grande empresa, ninguém sai perdendo, é uma baita escola, você falar com pessoas, conhecer como funciona o dia a dia de uma grande empresa. Mas será que aquele é realmente o teu propósito? Ou você está fazendo isso porque te disseram que isso é o certo a se fazer? Então, foi com essas reflexões, com esses questionamentos, que eu comecei a me incomodar lá no fundinho, falar, não é aqui que eu quero estar. E aí você ficou 10 anos, mais ou menos, dentro do mundo corporativo, né? Queria saber se durante esses 10 anos, em que momento e quais foram os sinais que apareciam assim na sua cara, que te mostravam que você não pertencia àquele lugar. Eu acho que o que me acompanhou durante todos esses anos, né, no mundo corporativo, era que sim, eu fazia parte de uma grande empresa, mas de fato, quando você percebe que você é só mais uma peça ali, né, dentro dessa roda corporativa, de um todo. E para algumas pessoas isso faz sentido, mas eu sempre quis mais, né? Eu de fato queria ser relevante para alguém. E na verdade, quando você está no mundo corporativo, você acaba tendo um papel burocrático muito forte ali, que tende mais a ir para um lado mais burocrata político do que de fato um realizador. E aqui é um ponto chave, tá? Realizadores. Eu acho que o mundo precisa de mais realizadores e menos burocratas. Isso para tudo. Então, com essa reflexão, eu comecei isso foi uma coisa que sempre ali no fundinho me tocava e falava, puta, Diego, esse talvez não seja o seu futuro. E por que que mesmo com esse sentimento, Diego, de não estar, né, adequado a essa burocracia e a esse estilo, né, de vida, de não estar ali alinhado com o seu propósito, você ficou mesmo assim tanto tempo, né, vivendo essa realidade? O que te segurava lá? A famosa e conhecidíssima zona de conforto. A zona de conforto, ela é muito perigosa, né? Só que você não vai questionar isso quando você é praticamente aí uma criança de 23 anos ganhando um salário de trainee, com uma carreira, né, pela frente, e acaba que a gente se contenta com pouco, né? A gente se contenta... Aqui, assim, não é pouco, tá, gente? Isso é uma questão... Era pouco para mim, tá? Padrão, né? Eu acho, assim. Exato. Isso é uma questão de perfil. Isso é uma questão de perfil, porque eu tenho
amigos CLT que são extremamente realizados com isso e vão ser excelentes líderes. Aliás, já são excelentes líderes de empresa. Mas eu acho que tem para mim, isso não era o que me trazia felicidade, entende? E você sentia alguma... Porque você falou que foi seguindo esse caminho aí, crescendo. Em algum momento você sentiu uma frustração de falar, caramba, tipo, eu tô crescendo, mas eu não me sinto realizado, de falar, caramba, isso aqui que colocaram para mim, né, que falaram que eu ia ser feliz, eu não tô sendo. Você tinha esse sentimento? Tinha, total, principalmente o domingo à noite. Sim, a questão de se sentir frustrado, ela passa... eu olhava assim, eu tava mais ou menos seguindo um fluxo, sabe? Eu tava seguindo de uma maneira ou de outra. Eu sentava num jantar de família e falavam, olha, mas o Diego é trainee da Nestlé, o Diego é trainee de um gerente de grande empresa. Então você sabe que para você aquele vazio existe, mas você está preenchendo uma cartilha da sociedade, você está ali dando um check, então você fala assim, puta, cara, eu sou um louco, né, se eu abrir mão disso. E aí eu lembro que eu olhava histórias, né, de pessoas, por isso que eu falo que o trabalho de vocês é muito importante. Eu olhava histórias de outras pessoas que tinham largado para seguir o seu sonho, seu propósito. Aí eu falava, tá, mas isso não existe e tal, não sei o quê. Por quê? A gente vive também, né? Tem eu sou muito... tem uma crença. E eu sou muito fã do Arnold Schwarzenegger. A história dele é incrível. O cara foi ator, fisiculturista, governador. Assim, ele tem uma carreira brilhante. E ele fala uma coisa que eu levo para minha vida. Se afastem das pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que, para toda solução, ela tem um problema? Então, isso é muito ruim, porque as pessoas falam assim, imagina, você é louco, você vai largar a sua estabilidade para empreender, para fazer uma coisa, vai trabalhar com imóvel, vai trabalhar com nutrição, você está maluco, você vai virar diretor daqui a pouco. Então, isso daí te deixa, né? Aí a gente parte de novo para aquilo que a gente falou. Como que eu posso julgar esse cara se num outdoor da cidade dele tem a melhor faculdade dizendo preparamos profissionais dos sonhos para as grandes empresas? Ele foi educado dessa maneira. Ele julga as pessoas julgam os nossos problemas, os seus problemas, através das lentes que elas têm, os filtros que elas construíram ao longo da vida. E sobre o seu processo, Diego, você contou aqui, falou, né, sobre a questão da gente não parar para se conhecer antes de escolher uma profissão, né, que na teoria a gente seguiria aí por muitos anos. Como foi para você? Você chegou a passar por esse processo de autoconhecimento até, enfim, chegar na hora de pedir demissão e ter alguma ideia do que fazer? Conta um pouquinho aí esse momento da vida. Eu acho que o maior trabalho de autoconhecimento que a gente tem, ele já vem ele tem um chip que é implementado com a gente quando a gente nasceu, né? Pensa, você é uma criança, você está com fome, o que você faz? Você chora, certo? Você machucou, bateu o dedinho na quina da cama, o que você faz? Você chora. Namorado terminou, a namorada terminou com você, sua mãe brigou com você, o que você faz? Você fica triste. Então, a sensação de incômodo, ela sempre esteve ali, né? Basta a gente ouvi-la. Então, assim, os problemas, e aí eu acho que as pessoas se perdem um pouco nisso. Os problemas, eles vão sempre existir. Esteja você na sua profissão dos sonhos, no seu propósito, você pode acordar todos os dias feliz, enfim, sol brilhando, você cantando Shiny Happy People. Só que você vai ter problema, meu amigo. Só que você vai resolver o problema de uma maneira muito mais feliz. Você, de fato, vai ter energia para resolver aquele problema. Não adianta você ficar batendo cabeça dentro de algo que não faz sentido para você, porque não adianta. Você vai ter o problema e você não vai ter energia para resolver. Então, respondendo a sua pergunta, o meu autoconhecimento começou a partir do incômodo, né? E eu sempre soube que esse incômodo estava ali, só que eu tentava resolver continuando
né, insistindo naquele erro. E Einstein já falava, uma das maiores atestados de insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Exato. Então, aí, lógico, busquei terapia, é muito importante o processo de terapia. Acho que todos deveriam fazer terapia, tá? Seja a qual terapia você escolha, isso me ajudou bastante. O meu lado espiritual, minha espiritualidade, aqui não falo de religião, mas sim espiritualidade, me ajudou bastante. Cada um tem ali no que se apegar para entender como que isso vai te ajudar. Porque a gente tem o costume de buscar no externo o que já está dentro da gente. Então, o cara, ele está infeliz, ele vai para um barzinho no final de semana, enche a cara, fica completamente dopado, chega segunda-feira, a vida dele é aquele... meu Deus do céu, aos céus a vida ao azar. Ao invés da pessoa pegar, vai para um retiro, vai se conhecer, vai... Entende? Não estou jogando barzinho, eu adoro, tá? Não... Nossa, Mas existe os momentos em que você precisa parar e fazer a faxina interna, né? Falar, opa, peraí, tem coisa que não tá, se você deixar o lixo acumular na tua casa, não é legal. Por que a gente não faz isso com a gente? Entende? E aí, Diego, aproveitando que você falou sobre esse processo, né, que tudo começou no incômodo. Quando você sentiu esse incômodo, quanto tempo demorou para você entender, né, realizar que era a demissão que ia começar, né, a te ajudar a evoluir aí? Eu sempre senti um pouco de incômodo, tá? E eu acho que aqui, na verdade, o meu incômodo, e essa é a minha grande crítica, tá? Que é o modelo com qual as grandes empresas hoje, é o modelo de trabalho que as grandes empresas pregam hoje. Algumas empresas não entenderam que o universo de consumo mudou de uma maneira muito abrupta e continuaram a pregar modelos antigos para tempos novos. Entende? Então, de fato, o não, vamos colocar assim, o não dá mais, né? Chega. Foi ao longo dos últimos 2 anos, 2019 e 2020. E aí, o que passava pela sua cabeça? Beleza, tô incomodado, esse ano aqui tá penoso, esse próximo ano tá penoso de novo. O que você pensava em fazer? Você pensava em abrir uma coisa? Como que foi o processo todo, assim? Eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que a Cami perguntou agora e ela até se complementa. Por quê? Sim, eu sempre pensei, tá? Mas pensei em fazer algo diferente. A minha crítica nunca foi ao trabalho duro, ao resultado, até porque, né? Eu acho que sem trabalho duro, o resultado não acontece, mas ele pode ser feito de maneira inteligente, tá? Trabalhar mais não significa trabalhar mais. Vocês entenderam, né? Então, eu sempre pensei em empreender, né, de uma maneira que eu conseguisse colocar uma outra visão, né? Diferente daquilo que era pregado nas grandes empresas. Então, eu passei por um começo aí de flertar com a nutrição, mas aí do nada apareceu o mercado imobiliário na minha vida, né? Então, a ideia sempre foi respondendo a sua pergunta, a ideia sempre foi abrir uma coisa diferente da cultura ao qual eu fui inserido, tá? E ao mesmo tempo colocar, fazer com que as pessoas trabalhar em um ambiente com que as pessoas também se sentissem realizadas, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada. Você chegou a fazer faculdade de nutrição enquanto você ainda estava trabalhando no mundo corporativo? Cheguei a fazer faculdade. Foi bem no finalzinho, assim, tá? Eu levei a faculdade, tipo assim, acho que um semestre junto com o mundo corporativo. Ou então uns 4, não chegou a dar um semestre, uns 4 meses.
Você achava que era uma válvula de escape ou você realmente botava muita fé e queria ser nutricionista e ter esse projeto com seu amigo? Eu sempre... isso é uma coisa que eu ainda não larguei, tá? O meu projeto, o meu plano A, ele começou como nutrição, tá? E aí a parte de empreender dentro do mercado imobiliário, ela veio do nada. Então é o que eu falo, assim, todos nós temos um grande talento dentro da gente. E eu sempre fui um cara, Isa, que gostei muito dessa parte de empreender. Então eu acho que até dentro da nutrição, né, calhou duas coisas. Eu sou ex-atleta, né? Joguei basquete profissional, então a minha vida sempre foi muito regrada com treino, dieta, etc. Mas o que me puxava para isso, o que era? O meu lado empreendedor, entendeu? De criar clínicas para pessoas com um poder aquisitivo menor, mas que de fato também querem olhar para a saúde. O que eu estava vendendo aqui? Saúde. Eu estava vendendo nutrição, bem-estar, que nisso eu acredito, você entende? Então, parte de você trabalhar com o que você acredita, independente do que seja. E aí você enxergou, né, que assim, para você ter esse tipo de negócio, você precisaria ter uma formação em nutrição. A formação em nutrição, ela veio já com, na verdade, um hobby, né? Eu acho que as pessoas falam assim, qual é o meu propósito? Faz um teste. Entra na livraria, vai na livraria mais perto da sua cidade, do seu bairro. Entra na livraria. Qual é a seção que você vai entrar? Eu fui gerente de marketing, trade marketing. Eu nunca na minha vida li um livro de trade marketing, de marketing. Aliás, eu queria passar longe disso. Eu queria passar longe. Mas eu entrava numa livraria, eu ia buscar o quê? Nutrição, fisiologia do exercício, biomecânica do esporte, livros de vendas, empreendedorismo, entendeu? Então, vai por aí que com certeza você vai ter o seu caminho. Gostei da dica, Diego. E aí, Diego, pensando aí na sua demissão, né, nesse momento, quando você tomou essa decisão, ainda era muito focado na nutrição. Mas eu queria entender, nesse momento que você falou, vou me demitir, como que foi isso para você? Você teve medo? Você fez um planejamento? Como que foi esse processo? Eu fiz um planejamento, tá, financeiro, né? Porque, enfim, não dá para você tomar essa decisão do dia para a noite, mas também cuidado, porque não existe o momento certo, tá? Então, às vezes a pessoa ela fica se planejando, quando ela está com 50 anos, 60 anos. Eu, particularmente, acho que nunca é tarde para você fazer o que você ama, tá? Eu virei daqueles caras extremamente inspirados em falar para as pessoas buscarem o propósito, sabe? O chato que fala, cara, você tem que ser feliz, vai ser feliz. Esse sou eu. Então, eu acho que nunca é tarde, até porque eu seria um hipócrita se eu falasse isso, porque eu fiz isso. Então, como eu disse, se na vida você viver alinhado com o que você faz, você vai estar vendendo verdade. Entende? Então, assim, eu fiz um planejamento, mas também não foi aquele baita planejamento, meu Deus, agora eu tenho 20 anos aqui tranquilo. Não, eu fiz o meu pé de meia, migrei para nutrição e comecei a fazer a faculdade e tal, etc. E aí as coisas foram mudando um pouquinho de rumo. Mas calma, que você ainda não respondeu. Eu quero saber o medo. Você foi com tudo e falou, isso aqui não é mais para mim, ou você ficou lá, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? No momento da demissão, eu tenho até foto do dia, tá? Se vocês quiserem. Eu tenho assinando o contrato de demissão. Mas, brincadeiras à parte, no dia, eu estava bem tranquilo, porque eu sabia que era aquilo que meu coração mandava fazer. Mas tomar a decisão... Uma coisa é você pedir, outra coisa é você tomar a decisão internamente. Né? Para tomar a decisão internamente, gente, é óbvio que dá medo. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Aliás, todas as grandes decisões que você tem que tomar na sua vida, você não está te dando medo, alguma coisa tá... É porque não era uma grande decisão.
E, Diego, como que foi esse começo pós-demissão, que você ainda estava fazendo a faculdade de nutrição, mas já tinha se demitido, e ainda não tinha começado o projeto aí com a sua mãe, na parte de empreendedorismo dentro do mercado imobiliário e tal? Então, é engraçado, gente. É um assunto muito legal, porque também entra dentro das crenças que a gente tem, né? Eu li uma frase uma vez muito interessante que até hoje eu levo ela comigo, que é o seguinte: é o stop the glorification of busy, né? Pare de glorificar o ocupado. Então, hoje é cheio de pessoas para te julgar, né? Então, assim, puta, se você... Aliás, vou me corrigir. Não são... Pessoas julgam, mas o seu maior carrasco é você mesmo, né? Então, assim, acho que no portal de vocês aqui, no Instagram, são pessoas que vão ter uma certa familiaridade com o que eu vou falar. Então, quem nunca viu aquela cena de você estar no corredor do escritório, né? Os que trabalham em multinacional. Aí você vai dar o oi para a pessoa ela tá com o laptop, ela tá marchando de um jeito que parece... De verdade, eu acho que nem o General Máximos, lembra? Você assistiu um Gladiador? Né? O 300, quando ele vai enfrentar os espartanos, os persas, ele tá naquela seriedade. Você fala, meu Deus, morreu a família inteira da pessoa. Mas na verdade, não. Na verdade, a pessoa ela só estava indo para uma reunião. Provavelmente ia ser uma reunião para marcar a próxima reunião, porque ninguém resolveu nada nessa reunião. Então a pessoa passa marchando assim. Porque o que eu quero dizer com isso? A gente aprendeu que estar ocupado é o que vai garantir você ser uma pessoa de sucesso, e às vezes até você quer se sentir ocupado porque você fala, tem alguma coisa errada. Pelo amor de Deus. Meu querido, você pode deitar numa rede por alguns minutos do seu dia e descansar, ter o seu ócio criativo, que nada vai acontecer. O sol vai continuar nascendo, o sol vai continuar se pondo. E é óbvio que se você passar a sua vida inteira deitado numa rede, nada vai acontecer, né? Mas não precisa dessa... Por que eu estou falando tudo isso? Porque você perguntou como é que foi minha pós-demissão. Muitas vezes eu me pegava, oh, gente do céu, o que eu tenho para fazer agora? Eu estou fazendo brincadeira, mas isso coloca as pessoas num estado de alerta, numa confusão do que realmente é importante para a sua realização financeira, para você ser um realizador. Confunde a cabeça da pessoa, porque não é sendo ocupado o dia inteiro que você vai ser realizado financeiramente, que você vai ser uma pessoa de sucesso. É o que eu falei no começo, é você trabalhar inteligente. Então, esse pós-demissão, muitas vezes eu me pegava assim, puta, cara, eu não estou fazendo nada. Meu Deus, eu preciso, sei lá, vou sentar na cadeira e começar a fazer alguma coisa, ler, pesquisar, porque estou me sentindo inútil. Essa é a grande, né? Acho que, enfim, é o grande erro que a gente comete. Mas depois, né? Quando você começa a entender que o mundo corporativo, a gente vivia numa bolha ali, numa grande bolha, e aquilo não é a realidade, né? Aí você começa a sossegar, e hoje posso te dizer que eu sou um cara muito mais equilibrado, feliz, e entendi, né? O que eu vivi, o que de fato é o certo a ser vivido. Para a gente continuar, Diego, aqui na sua história, que a gente parou aqui com você virando um nutricionista. Então, eu queria entender da onde que você, nesse processo de pedir demissão, fazer faculdade, se tornou esse empreendedor imobiliário aí que você é hoje. Vamos lá. A minha mãe, ela sempre trabalhou, né? Minha mãe começou como corretora, teve empresa, sempre imobiliária e tal. E eu sempre olhava, né? Falava, nossa, mas caramba, que legal isso, né? E aí eu sempre namorei a ideia, mas eu seguia o quê? Uma cartilha, né? Então eu falava, imagina, a gente tem um estigma do corretor de imóveis, que é o cara malandro, né? O cara malandro que, puta, não deu certo na vida e o cara vai vender imóvel e tal, não sei o quê.
Então, eu falei, imagina, eu falar que eu trabalho com imóveis, não vou, tal. E meus pais sempre, né, foram muito duros na educação, do tipo, a gente vai te dar o básico necessário para você conseguir, né, não vai te faltar nada, mas você vai tocar a tua vida aí, sai da nossa asa, porque a gente te criou para você, né, ser um self-made man, né? E lá fui lá, né, galguei toda essa jornada, né, essa carreira dentro do mundo corporativo, mas sempre namorando a ideia, né, de que, poxa, eu adoro vendas, né? Eu via minha mãe sempre trabalhou com mercado de alto padrão, de luxo e tal. E aí, num determinado momento, né, aí passa um fast forward para frente, eu comecei a fazer conta, né? E aqui eu não me coloco como empreendedor imobiliário, mas sim como um corretor imobiliário, porque hoje eu tenho orgulho disso, né? Ela foi convidada para essa imobiliária, e aí eu vi a oportunidade de entrar de sócio dela, né? Só que eu falei, cara, mas eu quero ser corretor, porque eu quero estar lá vendendo a casa para essa família, realizando o sonho dessa pessoa, porque eu vejo o propósito aí. Aí eu comecei a falar, cara, tá, beleza, mas eu tenho preconceito, né? Porque eu preciso seguir a cartilha, né? Aí eu falava assim, bicho, como que eu vou falar para os meus amigos que eu saí de gerente de multinacional para trabalhar com imóveis, uma coisa totalmente incerta que, né? Você fala, meu Deus. E aí você começa ao quê? A desconstruir coisas, crenças na tua cabeça que não fazem o menor sentido. É o tal caso da pessoa que larga o mundo corporativo para fazer doce. A pessoa começa a fazer brigadeiro, começa a fazer brownie. Aí fala assim, meu Deus, você largou cargo de gerente de mundo corporativo, tal, não sei o quê. Tem um caso bem real. Uma grande amiga da minha mãe, ela largou a carreira corporativa para ser astróloga. Imagina o que ela não ouviu. Hoje a mulher, ela é simplesmente uma das maiores astrólogas do Brasil. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando você coloca propósito, quando você coloca energia naquilo que você quer, meu amigo, você pode vender maçã, você pode vender areia no deserto, mas aquela areia que você vai estar vendendo vai ser a melhor areia de toda a praia que você vai estar vendendo. E aí, gente, isso foi um lado que eu desconstruí intangível, né? Então, a gente está falando de coisa intangível. O lado tangível, pessoal, é que você trabalha hoje. Hoje o mercado de luxo, para as imobiliárias de luxo e corretores de alto padrão, você vai ganhar um percentual de 6%, uma venda de 50 milhões, acho que tá bom, né? Bate no peito, vai atrás, faz acontecer, porque eu nunca vi alguém que trabalha duro por aquilo que acredita não dá certo. Eu duvido. E como que você lidava com isso, com essas crenças que muitas vezes vinham dos outros, né? E provavelmente no começo, antes de você perceber tudo que aquilo poderia te oferecer, também te afetavam, né? Olha, eu sempre tive uma personalidade um pouco mais forte, assim, Isa. Então, no fim, você tem que deitar a cabeça no travesseiro. A resposta, eu poderia enfeitar a resposta aqui, mas a grande resposta é: absolutamente ninguém paga seu boleto no final do mês, entendeu? Então, às vezes a gente se preocupa, né? A mente humana, ela funciona muito. Freud falava isso, né? A mente humana, ela funciona achando, ela cria cenários na tua cabeça, né? Sendo que esses cenários não existem. Então, às vezes você acha que, putz, fulano tá falando de mim, não sei o quê. Na verdade, as pessoas estão muito ocupadas com as vidas delas para ficar se preocupando com a sua vida, entendeu? Então, no fim, quando você chega lá, né? E hoje, posso falar que eu tenho muita coisa para realizar, mas cheguei ali aonde eu imaginava que eu queria estar nessa altura do campeonato. Você começa a ser o quê? Um exemplo. Diego, pensando aí nessa transição, né, de nutrição para esse empreendedor imobiliário, em algum momento você ficou numa coisa assim, nossa,
tô largando isso aqui, que frustração, de novo isso aqui não vai dar certo, ou você fez essa mudança, ficou tudo bem, você acha que um dia você vai retomar a nutrição, enfim, uma pessoa pode ter vários propósitos, né? O que você pensa? Sim, eu tenho assim, eu tenho uma veia muito forte empreendedora, né? E por muito tempo eu fiquei no mundo corporativo e agora eu acho que, de fato, chegou a minha vez de deixar a minha marca no mundo como realizador, né? Então, eu aprendi tudo que eu tinha para aprender. Agora vamos seguir nessa carreira solo, que nunca é solo, né? Para deixar uma marca e um legado no mundo. Então, sim, eu tenho uma paixão por esporte, nutrição, isso é inegável, tá? Eu vou voltar a estudar, até porque isso é um hobby, mas eu me imagino empreendendo dentro da área da saúde daqui a algum tempo. Diego, aqui no nosso último bloco, que ainda não chegou, a gente tem uma pergunta que é: o que significava trabalho antes para você e agora? Mas, como você disse aqui para gente que sucesso antes para você era ser trainee, e, enfim, né, entrar em grandes empresas e tudo mais, a gente quer saber o que era sucesso mesmo antes para você e o que é sucesso agora. Olha, sucesso antes para mim era ter uma carreira sólida numa grande empresa e seguir até me aposentar. E hoje sucesso para mim, o verdadeiro luxo para mim, é eu conseguir aproveitar o meu tempo da maneira que eu acho necessária, até porque o maior ativo que a gente tem hoje, né, que todos nós temos, a gente não faz essa conta, é tempo. O tempo é a única coisa que não volta. Uhum. O dinheiro, ele vai, ele vem, mas o tempo, ele não volta. Então, o verdadeiro luxo, o verdadeiro sucesso para mim é ter tempo para eu poder criar meus filhos, ter tempo para eu construir uma família, ser realizado profissionalmente e eu acho que, de alguma maneira, inspirar pessoas com o meu propósito e deixar um legado aí pro mundo. E agora pensando em inspirações, Diego, você falou muito sobre essa coisa, né, de ser inspirado e de inspirar pessoas. Eu quero saber se você teve inspirações aí ao longo dessa jornada para a nutrição, para virar um empreendedor, para o momento que você está hoje, enfim. Nossa, muitas inspirações, até porque eu sempre fui um cara muito curioso. Então, eu acho que se não tá bom, a gente muda, né? Isso para tudo. Namoro não tá bom? Muda. Emprego não tá bom? Muda. Lógico, não tão simples assim, né? Você faz uma série de reflexões até você ver o que faz sentido ou não. Mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho, sabe? Pessoas extremamente especiais, amigos, até pessoas que trabalharam comigo, que me deram. Eu digo que assim, é lógico, é muito fácil a gente admirar e se inspirar numa pessoa conhecida, numa pessoa, enfim, já um pouco mais famosa, tal, e tem várias, né? Mas eu acho que as pessoas reais, né, que estão do seu lado, elas te inspiram muito mais porque são pessoas palpáveis. Então, eu tive uma série de pessoas que eu me inspirei aí e que seria até injusto eu começar a falar, porque com certeza eu ia esquecer de alguém. Mas essas pessoas sabem quem elas são. E agora, Diego, eu queria uma dica para quem quer empreender, para quem quer estar nesse mercado imobiliário, enfim, uma dica boa aí, ou várias dicas boas para quem quer entrar nesse mundo. O mercado imobiliário, ele funciona, ele tal qual qualquer outro mercado, ele se adaptou às novas tecnologias, a uma nova maneira de consumo. O que antes dependia de um corretor conhecer a amiga da prima que vai indicar porque comprou apartamento com esse corretor há 2 anos atrás. Hoje você tem corretores fazendo 6 dígitos mensais, tá? De ganhos. E o que esses caras fazem, tá?
que é assim, um movimento que a gente está adotando ali de alguns corretores na imobiliária, até porque se você trabalha numa imobiliária, você é empreendedor. A imobiliária, ela só vai te fornecer ali um portfólio de captações, mas toda a sua imagem pessoal, tudo que você vai vender, como você vai vender é feito por você. Então, a minha dica é o seguinte: primeiro de tudo, esteja disponível no online. Hoje, um corretor, um empreendedor imobiliário que não está, eu falo aqui, dentro do mercado, imagino que para outros mercados, só que eu não quero ser injusto, porque o meu mercado é de alto padrão e de luxo, então vou falar daquilo que eu sei, tá? Lógico que não muda muito para outros mercados, mas devem ter suas particularidades, eu não quero ser aqui leviano e falar de outro tipo de mercado, mas no mercado de luxo, esteja presente online. Isso, assim, você precisa, as pessoas querem conhecer você, as pessoas querem saber quem você é, as pessoas querem ver coisas bonitas, as pessoas elas se interessam por aquilo que elas têm curiosidade de ver uma casa. Então, assim, saiba vender o seu produto, mostrar o seu produto. Tá? Isso é o crucial. Segundo, você tem que ter ali uma certificação do CREF, né, que é o órgão que regulamenta a profissão. Tá? E terceiro, mas não menos importante, tá? Não estou falando aqui por ordem, mas é você ter um bom relacionamento interpessoal e, de fato, vender aquilo que você acredita. Assim, eu costumo falar que eu só vendo aquilo que eu acredito. Ah, mas como? Você tem ali o cara que... Cara, eu até posso ir lá falar, olha, você tem uma boa opção aqui para você comprar tal, mas eu vou colocar os pontos negativos e vou falar porque isso passa transparência, isso passa verdade. E tudo que tem verdade vem demais. E aí, para encerrar, né, esse bloco de mudança, eu e a Isa, a gente sempre pergunta isso. Você teria feito algo diferente, aí olhando para trás nessa jornada até agora? Nossa, muita coisa. Inédito, porque tem gente aqui que fala que não teria mudado nada. Gente, eu acho que nós somos seres em constante mudança, né? Então, eu teria feito coisa diferente do que eu fiz semana passada, por exemplo. Então eu seria hipócrita se eu falasse que eu não mudaria o que eu tivesse, né? Que eu não mudaria a longo prazo, né? As coisas que eu fiz. Mas é o que eu falo, como ser crítico de obra pronta é muito fácil, né? Mas vou me dar o luxo de ser agora. Eu acho que, cara, eu teria mudado antes. Eu teria virado essa chave antes. Isso para mim é o mais... Hoje, financeiramente, eu sou muito mais realizado, como dia a dia de trabalho, de profissão, muito mais realizado. Enfim, eu teria feito antes isso. Bom, Diego, então agora a gente chegou aqui no nosso bloco #choque de realidade, que é o bloco que você conta toda a verdade aí sobre sua profissão, sua rotina, seu dia a dia, para ninguém também ficar, né, colocando isso aí num pedestal e chegar aí e quebrar a cara, por exemplo. Então, conta um pouquinho para a gente conhecer um pouco mais como é seu dia a dia, como é sua rotina aí nova nesse mercado, nessa nova profissão. Tá, vamos lá. Agora é o famoso bloco sem massagem, né? Vamos contar de fato Exatamente. que a grama do vizinho nem sempre é mais verde. Exatamente. É uma profissão que ela está sendo resgatada hoje em dia, tá? Como eu disse, existe um estigma muito grande que é uma profissão onde, mas muita gente malandra, muita gente esperta, e eu adoro quando as pessoas falam, não, mas é uma profissão que vai acabar com o advento da internet, as imobiliárias vão sumir, porque isso é uma grande mentira, porque o cliente sempre vai querer olhar o apartamento pessoalmente, você não vende apartamento, não é igual você comprar um boné que você vê, eu acho que faz sentido, e mesmo assim o boné pode não caber na sua cabeça, né? Tem sempre esse perigo. Então, eu acho que o primeiro ponto assim é o preconceito que as pessoas ainda têm com isso. Então, se você é uma pessoa que está
vive essa cartilha, né? De tipo, puta, trabalho em uma multinacional, mas não estou feliz, e eu quero mudar de profissão, mas, puta, corretor jamais, trabalhar em imobiliária jamais. Cara, tira isso, porque as suas possibilidades de ganho são muito maiores, tá? Assim, é um trabalho onde você tem que ter você tem que construir uma carteira de clientes bacana, e no começo você pode labutar bastante, né? Você vai labutar bastante, né? E aí você fala assim, Diego, mas você está há 1 ano e meio, então se você nesse tempo construiu sua carteira tal, é que eu sempre trabalhei com vendas. Eu trabalhava em multinacional, etc. Mas, enfim, eu sempre fui um cara que estive presente. Isso, assim, infelizmente, é uma profissão que, se você for uma pessoa introvertida, muito provavelmente não é para você, tá? Porque você precisa estar no mundão, né? O meu avô falava, esteja no mundão. Saiba, eu sempre fui curioso para saber quem comprou, quem vendeu, quanto pagou, quanto vendeu. Então você precisa ser extrovertido, você precisa perguntar. E tem algumas pessoas que acham que isso é chato, né? E eu tinha um chefe até na época de multinacional que ele falava assim, vendedor bonzinho não vende. Entende? Lógico, você vai ter ali o limite, né? Você não vai ser uma pessoa inconveniente, mas você precisa ser curioso. Se você, o resumo se você não é uma pessoa curiosa, muito provavelmente você não vai se dar bem nessa profissão. Tá? Porque você precisa ali perguntar, você precisa saber um pouco da vida das pessoas, tal. Isso para cliente, né? A labuta. E aí para produtos, né? Você vai ter que ter, se você for trabalhar numa imobiliária, obviamente você vai ter ali todo o portfólio que a imobiliária te oferece, né? De apartamentos, de casas, etc. Mas você precisa conhecer, né? O seu produto. E, cara, é uma profissão que você tem que estudar, porque diferente assim, você trabalha com, existem coisas mais simples para você vender, sei lá, gente, qualquer coisa, eu vendo chocolate. Vendeu, experimentei, gostei, tá, vou levar isso. O mercado imobiliário, ele requer que a pessoa saiba o preço do metro quadrado, quanto era 10 anos atrás, quanto valorizou, qual que é a taxa Selic que você precisa ser... Tudo que eu vou falar aqui vai girar em torno do interesse que você tem que ter na profissão. Você vai ter que saber se vale mais a pena alugar, se vale mais a pena vender. Muita gente vai te dar o contorno de objeções. Você vai ser um corretor ainda autônomo. Cara, você precisa conhecer o bairro de cabo a rabo para, de fato, vender a verdade, vender aquilo que faz sentido para o seu cliente. E te garanto que realizar esse sonho para o cliente, depois ele te fala, cara, muito obrigado, foi a melhor coisa que eu fiz, não tem preço. E aproveitando que você falou que isso não tem preço, qual é a parte que você mais gosta do seu trabalho hoje e a parte que você menos gosta? Olha, a parte que eu mais gosto é esse contato com o cliente, né? Essa troca. Porque acaba que... eu falei que eu era um psicólogo frustrado, né? Mas eu estou conseguindo realizar um pouco desse meu sonho de psicólogo, porque é muito legal, gente. Você conhece famílias, você conhece, principalmente quando a gente trabalha alto padrão, luxo, a gente sabe histórias de uma família inteira, coisas tristes, coisas alegres, e você tem que estar ali para ouvir. São pessoas que muitas vezes te colocam como grande amigo dela. É muito louco isso, cara. É muito bacana. Então, essa troca, para mim, é muito legal. Eu sou um apaixonado por seres humanos, né? Então, eu consegui conversar e ter essa relação interpessoal com as pessoas para intermediar uma venda, para mim, é o mais legal. E a parte chata é a parte burocrática, né? Porque daí a gente tem... Brasil, né, pessoal? Brasil. Então, assim, Brasil é o país da burocracia. Então, você tem elaboração de contrato, você tem certidões que você, às vezes, precisa tirar, você tem uma série de coisas que o órgão regulamentador vai pedir. Essa é uma parte morosa e que, às vezes, a gente é prejudicada por conta das legislações brasileiras. Bom, e hoje você já falou que financeiramente você também é mais realizado. Então, queria saber se hoje, e acredito que sim, você ganha mais do que você ganhava num corporativo.
Sim! Essa é a grande resposta. E assim, pessoal, é hipocrisia a gente achar que alguém vai mudar de carreira só pela o propósito. Assim, é lógico que o propósito para mim, é 80, 90% do negócio. Mas ele precisa ser estruturado. Nem só de motivação vive o homem, né? Então, assim, quando eu fui fazer essa mudança, eu que sou um cara ainda que gosto muito de fazer contas, eu fiz muitas contas e já, lógico, você nunca tem certeza, mas eu já imaginava que ia valer mais a pena. A grande diferença é que no mundo corporativo, dia 15, dia 30, meu salário caía, agora ele cai, sabe-se lá quando, né? É quando a gente ganha, faz as vendas, realiza as vendas e é isso. Então, sim, ganho mais, sou mais realizado financeiramente, mas se você que está assistindo a gente vai fazer essa mudança, faça a conta e siga teu coração. É um pouco do tangível e um pouco do intangível ali, entendeu? Juntos os dois. E para quem está assistindo aqui, ouvindo a gente, Diego, que dica que você daria para quem está aí sem coragem de dar um primeiro passo para fazer uma transição de carreira? Faça uma autoanálise. Como você se sente quando domingo à noite começa a tocar a música do Fantástico? Isso pode parecer uma besteira, mas faça essa análise. Aí está a grande resposta do se você está seguindo uma vida que é para você seguir ou se você está seguindo uma vida que estão te forçando a seguir. Essa é uma resposta simples, mas ela responde tudo, na verdade. Quando você deita a cabeça no travesseiro e você, por mais que tenha dificuldades, você sabe que está no caminho certo, ali está provavelmente o teu caminho. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, mas você sente aquele incômodo, e esse incômodo já te persegue há alguns anos, pode saber que ali tem uma oportunidade de troca e de melhoria. Mas e se a pessoa está sem coragem? Tipo assim, eu já sei, eu odeio o Fantástico, meus domingos são péssimos, acordo segunda mal, mas não sei, assim, sair desse lugar aqui que eu tô. O não sei, ele é um mecanismo que a tua mente te faz para você não tomar, que a tua mente prepara para você não tomar essa decisão. Porque posso te falar, o não sei, ele vai te acompanhar a vida inteira. Engano das pessoas que acham que a sua vida vai ser uma linha reta, sempre essa linha reta, e que você chega do ponto A ao ponto B sem nuances. Mentira, isso não existe, porque até fazendo o que você gosta, o que você é apaixonado, você vai ter dias, você vai acordar e falar, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, essa armadilha que a tua mente prepara para você, ela nada mais é do que uma armadilha para manter onde você está. E, repito, a definição, segundo Einstein, de insanidade é você fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Não adianta. Você quer emagrecer, mas você continua comendo o que você está comendo e não treina. Você não vai emagrecer. Então, isso é uma máxima, né? Vamos colocar assim, um dogma. Então, fica ligado, porque a nossa mente, ela adora pregar peças na gente. E agora sim, finalmente, o que significava trabalho antes para você e o que significa trabalho agora? O meu avô, ele falava o seguinte, ele falava assim, ele me chamava de filho. Ele falava assim, filho, só tem uma profissão no mundo. Eu falava, qual? Ele falava, de vendedor. Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo. Seja o médico, sejam vocês, seja o padeiro, seja o advogado. E eu sempre fui um cara que adorei vendas, mas eu estava trabalhando, eu sempre adorei vendas e pessoas, mas eu trabalhava com algo que eu não sentia propósito. Então, o que significava para mim antes era uma obrigação. Hoje é uma realização. E repara que eu era vendedor e agora eu sou vendedor. O que mudou foi o que eu vendo, foi como eu vendo. Então, eu parti de uma obrigação
para uma realização. Então, é isso que hoje meus domingos são maravilhosos, minhas segundas são muito legais. E hoje, para mim, o trabalho ele é uma extensão do Diego. Bom, então a reflexão que fica hoje dessa entrevista com o Diego é que quando você decidir mudar de profissão, tente ficar longe das pessoas negativas. Saiba que esse não sei que você talvez sinta hoje com essa sua indecisão, provavelmente vai te acompanhar em vários momentos da sua vida. E, no fim do dia, se der para escolher, escolha ser um realizador e realize tudo que fizer sentido para a sua vida. Diego, super obrigada por ter vindo aqui hoje, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, por ter, sem dúvida, inspirado muita gente que ainda vai ouvir, vai assistir esse vídeo. Você falou muito sobre inspiração e a gente tem certeza que você vai ser uma dessas pessoas que vieram até aqui para inspirar cada vez mais e mais pessoas a saírem da sua zona de conforto, a não sentirem mais essa tensão no domingo à noite e a de verdade buscarem aí por uma realidade que elas gostariam de viver e que você vive hoje, né? E muito mais feliz e realizado. Então, super obrigada por ter vindo aqui no Quem Me Dera. Gente, obrigado vocês pelo convite. Isa, Cami, eu falei, repito pela enésima vez, é um trabalho extremamente importante, porque eu lembro quando eu era a pessoa incomodada e a gente fica perdido, né? A gente não tem, às vezes, sozinho, a gente não consegue achar qual é o melhor caminho e às vezes isso bate uma tristeza, bate puta, o que eu estou fazendo? Será que as coisas para mim vão ser assim? E você acaba se afundando naquelas pensamentos bestas, né? Que às vezes basta você olhar uma pessoa ali que tem uma história parecida com a sua e você falar, putz, tem luz no fim do túnel. E vocês são praticamente o trem-bala que levam as pessoas nesse final do túnel aí para ver a luz, intermediando esse tipo de conversa. Então, eu acho um trabalho extremamente importante. Continuem firmes e só tenho a agradecer aí pelo convite, gente. Muito obrigado mesmo, viu? Diego, também queria te agradecer. Fico feliz que você também faça parte dessa rede de apoio, né? Que nem a Isa comentou, trazendo outras reflexões sobre essa cartilha aí da vida, mudando a perspectiva do que é sucesso, né? E falando sobre uma profissão super diferente, que é a sua, que é, na verdade, uma profissão tradicional, mas a gente, né, colocou nesse lugar de não é interessante para lá, né? Então, eu acho muito legal você trazer essa reflexão e mostrar outras possibilidades, porque a gente também, mesmo quando vai mudar, acaba ficando preso. Ai, meu Deus, eu preciso fazer algo que faça sentido, né? Não tem que fazer sentido para ninguém, só tem que fazer sentido para você, né? Então, achei maravilhoso. E é isso, muito obrigada. E para você que também adorou a entrevista do Diego, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, que toda quinta-feira, às 8 da noite, tem uma entrevista tão boa quanto essa para vocês.